Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o doutorando Diego. Diego, qual a utilização de materiais híbridos de sílica? Toda a ideia de materiais híbridos é que você está agregando propriedades tanto da parte orgânica, né, falar híbrido porque vem uma parte orgânica no material, e a parte inorgânica. No meu caso, que eu trabalhei foi com sílica, né, então esses materiais orgânicos. E esses materiais, então, eles trazem essas propriedades, por exemplo, inorgânicas e orgânicas juntas. E essas aplicações, ela abre uma grande gama, como, por exemplo, você pode fazer matriz, entendeu? Onde você pode colocar moléculas fotoativas para o desenvolvimento, por exemplo, de sensores, uma coisa muito em alta, desenvolvimento de switches, entendeu? Você pode também fazer proteção de superfície, acaba se fazendo também fibras isolantes. Existe uma grande gama, entendeu? Tem vários, na verdade, pesquisadores que, pelo sistema que nós trabalhávamos, que é o sistema Sol-Gel, você parte de um sistema em comum e depois a finalização do processo gera esses diferentes materiais. No meu foco, né, que foi sempre, a ideia era colocar alguma molécula orgânica, porque como é um sistema que você acaba fazendo, preparando esses materiais a baixas temperaturas, da ordem aí de 70 graus é o preparo, você consegue colocar muitas moléculas orgânicas. Então você tem esses materiais híbridos, que são materiais vítreos, né, também que nós chamamos, que são dopados e daí eles se tornam aí materiais com propriedades de interesse, que pode ser, por exemplo, ter alguma fluorescência que você pode utilizar devido às moléculas que estão dopadas no seu material. Entendeu? E qual que é a função para isso? No nosso caso, por exemplo, quando nós dopamos com rodamina, né, essa molécula ela é conhecida pela sua fluorescência, ela é uma molécula que ela pode apresentar, ela pode laser, vamos assim dizer, ela pode ter uma propriedade laser, né? No nosso caso, por exemplo, nós tivemos duas aplicações, vamos colocar assim. Uma foi fazer guias de onda, que também foi feito aqui junto no grupo, entendeu? Com o pessoal. Então, esses guias de onda, nesses materiais híbridos, você tinha a molécula e foi feito um processo no qual dentro do material você tinha só guia, então essa guia de onda você guiava a luz pelo seu material, né? E o outro que nós encontramos também foi a emissão de laser randômico, né? O que é um outro processo de laser que existe, que é um pouco diferente do que você tem atualmente nos lasers, nos osciladores, né? Que também é uma outra área de estudo. Então nós observamos esses dois fenômenos aí, na verdade, que dava para ter algum tipo de aplicação. E o que são moléculas fotoativas? Quando nós falamos de moléculas fotoativas, que vem de fóton de luz, é toda molécula que apresenta algum tipo de atividade, algum tipo de fenômeno desencadeado pela interação com a luz, né? Então, por exemplo, existem muitas moléculas das quais nós trabalhamos que ela apresentam um processo de isomerização, ela muda a sua estrutura, vamos assim dizer, isomerização cis-trans. Então esse era um exemplo de molécula fotoativa. Quando ela era excitada por uma fonte de luz, essa molécula mudava a estrutura dela. E essa atividade, por exemplo, nesse caso, fazia com que a absorção óptica dela diminuía. Então são moléculas, por exemplo, que você pode empregar como algum tipo de sensor de luminosidade. Entendeu? Então isso basicamente são moléculas fotoativas. Ela tem alguma atividade decorrente da interação com a luz. E qual que é a função dessa molécula? Essas moléculas que nós trabalhamos, já fez um trabalho foi uns 7 anos atrás, nós estávamos trabalhando com moléculas que são azobenzenos, né? E foi muito a questão de estudar como que essa molécula se comportava em função da intensidade de luz, né? Pois a depender da intensidade de luz, você tinha uma diminuição da absorção, né, da luz, e era possível relacionar essa diminuição em função da intensidade de luz. Então você tinha toda uma caracterização, também pensando em algum tipo de aplicação, sendo o mais comum sempre pensando em algum sensoriamento, alguma coisa do tipo, né? E tudo também dentro dessas matrizes híbridas, né? Não são as moléculas isoladas, na verdade. Então, os materiais híbridos se conectam com as moléculas fotoativas? Sim, você pode fazer essa conexão. Porque, na verdade, esses materiais híbridos que foram trabalhados, o processo Sol-Gel, que vem de Sol, Solids on Liquids, entendeu? E Gel, que vem da gelificação dele,
é o seguinte, você parte de uma rota que nós chamamos rota líquida, onde você tem os seus precursores, que são os alcoóxidos. Esses precursores você pode escolher, né, como eu disse, são híbridos orgânicos, então esses precursores são líquidos, líquidos onde você tem moléculas orgânicas que pode ter uma parte inorgânica, né? E quando você faz essa mistura e faz todo o processo, acontecem algumas reações e essas moléculas orgânicas e inorgânicas elas vão formando pequenos clusters. E esses clusters vão se agrupando até formar um esqueleto que vai estar num meio líquido. Quando você faz o processo de secagem, é tirado todo o solvente e aquele esqueleto híbrido orgânico e inorgânico forma a sua matriz, forma o seu material, né? No processo de secagem simples, nesse caso formaria o que a gente chama de cheirogel. E o que acontece? Durante todo esse processo, até a secagem, por exemplo, do cheirogel, é um processo, como eu tinha falado, de baixa temperatura. Então, é aí que você consegue conectar com essas moléculas orgânicas fotoativas. Porque se você for tentar colocar essas moléculas orgânicas em, por exemplo, um material vítreo tradicional, você não vai conseguir. Por causa da temperatura de preparo, você vai degradar essas moléculas, né? No Sol-Gel é diferente. Como acontece, nós fazíamos até 70 graus, todo esse processo, nós colocávamos essas moléculas orgânicas, né, durante todo o preparo que nós tínhamos dessa rota líquida, adicionávamos as moléculas orgânicas. Então, quando a matriz passava pelo processo de secagem, que forma-se, né, o cheirogel, você tem aquela matriz ali vítrea, sólida e tudo mais, você já tem dentro as suas moléculas orgânicas, está as moléculas orgânicas fotoativas, né, que você dopou. Então é nesse ponto que você consegue linkar esses dois materiais buscando alguma aplicação ou alguma propriedade de interesse. Diego, e tem como utilizar espectroscopia óptica linear e não linear no seu trabalho? Na verdade, a espectroscopia óptica linear, ela é a base assim de muitos laboratórios, né? Porque é através dela que você consegue ver as bandas de absorção do seu material, ver até identificar algum tipo de transição que o seu material possui. Então ela acaba sendo a base da caracterização de todo e qualquer material para nós que trabalhamos aí no V visível. Você acaba tendo. O que acontece? Para se trabalhar com espectroscopia não linear, né, onde você vai aí estudar, por exemplo, a absorção de 2, 3 fótons, absorções multifotônicas, você trabalha com ela, só que você também precisa ter em mãos essa espectroscopia linear, né? Por quê? Para você saber em quais regiões do espectro você vai analisar a absorção multifotônica, a outra espectroscopia não linear. Porque o que acontece? A absorção linear, ela tem uma intensidade, a probabilidade dela ocorrer é muito, muito maior do que qualquer outro tipo de absorção não linear, em geral. Então, se você estiver, por exemplo, na banda de absorção do seu material e for tentar fazer aí uma espectroscopia não linear, você não vai conseguir, vamos assim dizer, entendeu? Porque aí são questões físicas, né? Então, esses são detalhes. E a nível de aplicação de trabalho, além do fato de caracterização, essa parte de absorção multifotônica, quando você acaba estudando e vendo, absorve melhor aqui, ou absorve melhor ali, por 2 fótons, por 3 fótons, acaba tendo muitas aplicações, né? Em geral, o que se usa muito, até no grupo tem bastante, apesar de não ser a minha parte de trabalho, você tem aí a microfabricação por absorção de 2 fótons, entendeu? Então você tem, por exemplo, um material, você tem ali uma resina que seja, e nessa resina você acaba focalizando o laser e através dessa absorção não linear, absorção de 2 fótons, você consegue fazer um confinamento espacial e produzir microestruturas, entendeu? Que elas acontecem justamente só naquela região onde está focado e acontecendo a absorção de 2 fótons, né? A fotopolimerização. Outras aplicações que tem muito também através desses processos não lineares está relacionado à microscopia que você tem de fluorescência, onde é muito comum você fazer imageamento, mapeamento de tecidos e tudo mais, onde você pega uma molécula, por exemplo, que ela tem fluorescência, ela absorve 2 fótons e daí emite essa fluorescência. E essa molécula você pode ser levada até um tecido vivo, a alguma parte que tenha um tumor, um câncer, alguma coisa, e quando você
excita essa molécula com uma luz lá no infravermelho, alguma coisa. Essa molécula absorve 2 fótons e daí ela emite a fluorescência que é captada pelo seu detector e você consegue fazer aí toda uma microscopia, por exemplo, do tecido. São exemplos de aplicações que temos. Diego, como você vê a carreira acadêmica nos dias de hoje? Isso é uma pergunta complicada, né? Porque você acaba tendo, hoje nós sabemos que houveram cortes, né? Na verdade esses cortes já vêm, não são de agora, eu passei por um processo mesmo quando eu estava no meu mestrado, que eu fiquei um período, né, sem bolsa, ficar porque tinha a bolsa e foi cortado, né? E acaba sendo complicado por causa disso, porque não tem muitas vezes reajuste. Obrigada, Diego, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.